Era uma noite tranquila na delegacia. Eu estava cobrindo o turno da madrugada, como de costume, quando o telefone tocou. O som ecoou pelo ambiente vazio, quebrando o silêncio. Atendi, esperando ser apenas mais um relato de perturbação do sossego ou um alarme falso. Mas a voz do outro lado da linha me deixou gelado. Socorro, ele está aqui. Era uma mulher. Sua voz estava trêmula, quase inaudível. Tentei acalmá-la e perguntei o endereço, mas ela apenas repetia: ele está aqui, ele está me observando. O endereço que ela deu era de uma casa antiga, na Rua das Acácias, um lugar que eu conhecia bem. Há anos, a casa estava abandonada e os moradores da cidade evitavam falar sobre ela. Diziam que algo terrível havia acontecido lá, mas ninguém sabia ao certo o quê. Cheguei ao local em poucos minutos. A casa parecia ainda mais sombria à noite, com suas janelas quebradas e o jardim tomado por mato alto. A porta da frente estava entreaberta e uma luz fraca tremeluzia no interior. Polícia! Alguém está aqui? Gritei, entrando cautelosamente. A casa estava em silêncio, mas eu sentia que não estava sozinho. O ar estava pesado, como se algo estivesse me observando. Subi as escadas, seguindo o som de passos leves que pareciam vir do andar de cima. No corredor, encontrei uma porta entreaberta. Dentro do quarto, uma mulher estava sentada na cama, de costas para mim. Ela vestia um roupão branco e seus cabelos longos cobriam o rosto. Senhora, está tudo bem? Perguntei, aproximando-me devagar. Ela não respondeu. Em vez disso, começou a balançar para frente e para trás, como se estivesse em transe. Foi então que percebi. O quarto estava frio, muito frio, e o cheiro de mofo era insuportável. Ele está aqui, sussurrou ela, sem se virar. Quem está aqui? Perguntei, tentando manter a calma. Ela finalmente se virou e meu coração parou. Seu rosto estava pálido e seus olhos eram completamente negros, como se não tivessem pupilas. Ela apontou para o canto do quarto, onde uma figura sombria estava parada, quase invisível na penumbra. Eu não conseguia me mover. A figura começou a se aproximar e eu senti uma onda de puro terror. Era como se o ar ao meu redor estivesse se tornando mais denso, mais pesado. A mulher na cama começou a rir, um som gutural e distorcido que ecoava pelo quarto. Ele está aqui, repetiu ela, enquanto a figura sombria se aproximava cada vez mais. Eu recuei, tropeçando na porta. Quando olhei para trás, a mulher havia desaparecido e a figura sombria estava agora bem diante de mim. Senti uma mão gelada tocar meu ombro e tudo ficou escuro. Quando acordei, estava do lado de fora da casa, sentado no capô da minha viatura. O sol estava nascendo e a casa parecia tranquila, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que não era um sonho. Algo naquela casa havia me marcado. Desde aquela noite, tenho sonhado com a mulher de cabelos longos e a figura sombria. Eles me observam, sussurrando coisas que não consigo entender. Eu não sei o que aconteceu naquela casa, mas sei que nunca mais serei o mesmo. E agora, toda vez que o telefone toca na delegacia, eu hesito antes de atender. Porque eu sei que um dia, a voz do outro lado da linha pode ser a dela. Era uma noite de lua cheia no interior do Brasil, em uma pequena cidade cercada por matas densas e histórias antigas. Eu estava visitando meu avô, que sempre contava lendas sobre criaturas que vagavam pelas florestas. Na época, eu achava que eram apenas contos para assustar crianças, mas naquela noite, tudo mudou. Meu avô me avisou para não sair de casa depois do anoitecer. Ele disse que a lua cheia trazia algo perigoso, algo que não era humano. Eu ri, claro. Achava que era apenas superstição. Mas ele insistiu com uma seriedade que nunca havia visto antes. Fique em casa, neto.
O lobisomem anda solto nessas noites. Eu não dei muita importância. Afinal, lobisomem, isso era coisa de filme. Mas por respeito, prometi que ficaria dentro de casa. Porém, naquela noite, ouvi um som estranho vindo do quintal. Era um uivo longo e profundo que ecoou pela mata e fez meus pelos se arrepiarem. Peguei uma lanterna e fui até a janela. Lá fora, na escuridão, vi algo que nunca vou esquecer. Uma figura enorme, quase do tamanho de um urso. Estava parada no meio do quintal. Seu corpo era coberto por pelos grossos e escuros, e seus olhos brilhavam como duas brasas no escuro. Ele estava agachado, como se estivesse cheirando o chão, e seus músculos se contraíam sob a pele enquanto ele se movia. Meu coração disparou. Eu sabia que aquilo não era um animal normal. Era algo diferente, algo que não deveria existir. A criatura levantou a cabeça e olhou diretamente para mim. Seus olhos pareciam penetrar minha alma, e eu senti uma onda de puro terror. Ele abriu a boca, revelando dentes afiados e brilhantes, e soltou um rosnado baixo que ecoou pela noite. Eu fechei a janela rapidamente e trancei todas as portas. Meu avô acordou com o barulho e veio até mim. "O que foi, neto?" perguntou ele, ainda sonolento. "Tem algo lá fora?" eu disse, tentando manter a calma. Meu avô olhou pela janela e ficou pálido. "É ele, o lobisomem." A criatura começou a se aproximar da casa, andando em duas patas, como um humano, mas com movimentos estranhos e desengonçados. Meu avô me puxou para longe da janela e acendeu todas as luzes da casa. "Ele não gosta de luz", ele sussurrou. Ficamos em silêncio, ouvindo os passos pesados da criatura ao redor da casa. Ela arranhou as paredes e soltou uivos baixos, como se estivesse nos provocando. Mas depois de alguns minutos, os sons pararam. Quando o sol nasceu, saímos cautelosamente para verificar o quintal. Havia marcas de garras profundas nas árvores e pegadas enormes no chão. Meu avô olhou para mim e disse: "Agora você acredita?" Desde aquela noite, nunca mais duvidei das histórias do meu avô. E toda vez que a lua cheia aparece no céu, eu me lembro daquela criatura. E me pergunto se ela ainda está por aí, esperando pela próxima vítima. Era uma noite de lua cheia em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Eu estava dirigindo por uma estrada deserta, cercada por matas densas e silêncio absoluto. Tinha acabado de sair de uma festa na casa de um amigo e estava voltando para casa. O rádio do carro estava ligado, mas só pegava estática. A estrada era estreita e as árvores pareciam se fechar sobre ela, criando um túnel escuro e assustador. Foi então que vi algo na beira da estrada. No começo, pensei que fosse um cachorro, mas conforme me aproximei, percebi que era muito maior. Era uma figura enorme, coberta de pelos escuros, e estava agachada, como se estivesse cheirando o chão. Meu coração acelerou e eu diminui a velocidade, tentando entender o que estava vendo. A criatura levantou a cabeça e olhou diretamente para mim. Seus olhos brilhavam como faróis no escuro e sua boca estava aberta, mostrando dentes afiados e brilhantes. Era um lobisomem. Eu sabia que era. Não havia como confundir aquela criatura com qualquer animal normal. Ele começou a se mover em minha direção e eu pisei no acelerador. O carro arrancou, mas a criatura era incrivelmente rápida. Ela correu ao lado do carro, mantendo o ritmo com facilidade. Eu podia ouvir seus passos pesados no asfalto e seus rosnados baixos, como se estivesse me caçando. De repente, a criatura pulou na frente do carro. Eu virei o volante bruscamente, perdendo o controle do veículo. O carro derrapou e bateu em uma árvore. O impacto foi forte e eu fiquei atordoado por alguns segundos. Quando recuperei a consciência, o lobisomem estava lá, do lado de fora do carro, arranhando a porta com suas garras enormes. Eu estava encurralado.
A porta não abria e o vidro estava rachado. A criatura soltou um uivo alto e penetrante que ecoou pela mata. Foi então que eu percebi. Eu não ia sair dali vivo, mas no último segundo ouvi o som de uma buzina. Um caminhão estava vindo na direção oposta. O lobisomem olhou para o veículo que se aproximava e, com um último rosnado, desapareceu na mata. O motorista do caminhão parou e me ajudou a sair do carro. Ele perguntou o que havia acontecido, mas eu não consegui explicar. Como eu poderia dizer que tinha sido atacado por um lobisomem? Desde aquela noite, nunca mais dirigi sozinho por aquela estrada. E toda vez que a lua cheia aparece no céu, eu me lembro daquela criatura. E me pergunto se ela ainda está por aí, esperando pela próxima vítima.